Só que, pô, um presidente da República debochar do maior ídolo brasileiro dos últimos anos, num período de Copa do Mundo, pra mim, é um absurdo. Calma que essa você precisa ouvir. O presidente da República alfinetou o Neymar. Tudo começou num evento, quando uma criança soltou pro Lula que seu ídolo era o Neymar. E a resposta, ninguém esperava. O Neymar é o primeiro convocado home office da Copa. Home office, pra cima do maior ídolo do país, em plena Copa do Mundo. E não deu outra. Virou meme. A internet pegou fogo, virou até assunto na China. Neymar não respondeu com palavra, respondeu com um treino e um recado. No day off. Mas foi na televisão que a coisa explodiu de vez. Só que, pô, um presidente da República debochar do maior ídolo brasileiro dos últimos anos, num período de Copa do Mundo, pra mim, é um absurdo. Pra mim é um absurdo, futebolisticamente falando. É um período de Copa do Mundo, é o maior líder do país, e o cara tem que comprar o barulho da seleção brasileira. Ele não precisa elogiar se ele não quiser elogiar, mas debochar da forma como o Lula fez, com o Neymar, quando uma criança disse pra ele num evento que o jogador favorito era o Neymar, e aí dizia, é jogador de home office. Um presidente da República numa Copa do Mundo, ele tem que ser o Brasil, porra, independente de qualquer coisa. Até porque ele vai ser o primeiro a querer receber na rampa do Planalto se for campeão do mundo. Né? Que os presidentes recebem, dão honrarias. Ele vai ser o primeiro a querer receber. Mas agora que o Brasil é azarão, agora que o Brasil não é favorito, porra, faz um deboche desnecessário, influencia no clima da seleção brasileira, porque isso mexe com todos os jogadores numa Copa do Mundo. Todo jogador deve ficar puto de ver o presidente debochando da seleção brasileira, de um ídolo da seleção brasileira, num evento, de viralizar nas redes sociais, de ser questionado por todo mundo, e que aí envolve o futebol. Eu achei patético. Essa seleção não tem lastro. Primeiro, ela precisa mostrar que ela tem vergonha na cara. E segundo, ela tem que mostrar que ela tem bola para calar a boca do presidente, que sim, deu uma declaração inoportuna e inábil. Eu acho muito inoportuno, e não pelo lado político. Eu até, vou ser sincero, talvez se fosse um presidente que eu apoiasse mais, eu criticaria menos, tá? Mas criticaria. Eu não sou hipócrita, não. Porque eu não posso misturar política com isso. Mas eu digo como torcedor, como jogador, porque ele vai ser o primeiro a querer receber numa rampa do Planalto. Vai ser o primeiro, se for campeão. Por quê? Porque representa o nosso país, é a seleção que nos representa. Porra, então o presidente não pode debochar da seleção que está representando o país dele, Flávio e Bruno. Ou fica calado. Se ele não gosta, fica calado. Pronto. Seleção que não passa de quartas de final em Copa América, né? E isso aconteceu se eu não estou enganado aqui rapidamente, em 3 das últimas 5, né? 2011, 15, 16 e agora a última. Em 4 das últimas 6. Então, uma seleção que traz esse currículo, fora vexames em Copa do Mundo, tá sem moral para se achar agredida quando houve um comentário assim. Essa seleção é uma porcaria. Ela é uma geração em seleção perdedora. São jogadores, muitos deles brilhantes em seus clubes. Nos clubes, todos eles fizeram e fazem lindas carreiras. Jogando pela seleção brasileira, eles são uma porcaria. Uma seleção que não passa de quartas de final em Copa América. Então não adianta eles ficarem todos, enfim, doidinhos, chateadinhos com isso. Eles têm que mostrar em campo. Mostra em campo, cala a boca do presidente se for o caso, e mostra, sobretudo, que eles têm competência e condição para isso. E isso eu concordo com você. Essa seleção brasileira não tem moral para não aceitar crítica. Não tem. Como a Argentina não teve há muito tempo, né? Há pouco tempo. A Argentina do Messi,
há pouco tempo, ela era humilhada pela imprensa argentina. Até ganhar. É aquilo. Quando você não está ganhando nada, você não tem moral nenhuma para reclamar das críticas. Então dê a volta por cima, como fez a Argentina. E você? De que lado você fica? Comenta aí.